o mundo tá tomado de histéricos que ocuparam as grandes burocracias e ocuparam espaços de poder e que ficam incentivando outros histéricos a praticar suas histerias, seus problemas, seus dramas. Esses histéricos estão inviabilizando o convívio em sociedade. O convívio em sociedade, mas está destruído. Não dá mais pra conviver em sociedade. Assim, só tem maluco por todos os lados. Eu escrevi uns textões, eu falei muito sobre aquele cruzeiro do Neymar. É um negócio horrendo, horrendo. E aí eu fui ver os comentários dos meus tweets e eram, ai, esse branco, não sei o quê. Quer dizer, a esquerda, ela naturalizou você ficar tentando diminuir alguém pra essa pessoa ser branca. Não, branco, porque a mulher branca é isso. Só se fala de branco. Só é branco, ai, o hétero, isso, não sei o quê. E você acha que é possível ter algum tipo de convívio baseado nisso? Porque a um lado é autorizado você fazer comentários desta natureza. Ao outro, prisão. E aí você vai cercando. Então, assim, está inviabilizado o convívio em sociedade. E é muito mais profundo que a cultura woke, é uma instrumentalização de gente fraca. Porque é o seguinte, essas pessoas, não é que aquele cara que tá me falando, o René é o branco, isso. Ele é um cara representativo do que são os negros. Não. Nem que está dos gays, também não é. Ele é representativo das pessoas fracas. E você vai fazer um corte transversal de pessoas fracas entre brancos, mulheres, negros, gays. Todo mundo que é fraco entra no balaio desse bando de encantadores de serpente, com esse discurso horroroso, que pega esses rancores, essas fraquezas deles e transforma em discurso. E eles acham que ser fraco é uma virtude. Então é um bando de gente fraca xingando os outros e se juntando sua fraquitude, que não é uma negritude, uma não sei o que, é uma fraquitude. O que os une é serem fracos. Aí você tem essas legiões de fraco falando merda em rede social e sendo rancoroso em rede social. E aí eles querem censurar, eles querem proibir, eles querem destruir. Não há possibilidade de convívio social com essas pessoas. E a real é que as sociedades no Ocidente estão amplamente fraturadas por dentro. E isso foi, obviamente, amplificado pelas redes sociais. Isso, porém, não é só explicado pelas redes sociais, porque anteriormente os campos das universidades, o convívio com alunos vindo das universidades, o trabalho jornalístico já era nessa linha. Então isso já acontecia antes, mas isso pegou fogo com as redes sociais. Então as sociedades no Ocidente estão destruídas por dentro, as pessoas são incapazes de conviver entre si e isso só vai piorar. O que eu acho que vai levar em alguns lugares até a guerra civil. Porque é impossível você achar que você vai conviver em sociedade com essas pessoas. Não dá. Não dá. As pessoas estão percebendo isso. E as pessoas, quando têm liberdade de falar, você vê um lado, olha isso aqui, olha que... É um ódio total, completo, é uma balcanização da sociedade. As pessoas não querem se ver. Então ninguém mais pertence ao mesmo país. Obviamente que essa guerra faccional ou acaba, ou ela vai prosseguir para algo que a gente não sabe o que é. Não há como conviver. Eu volto a falar, não há. E parte deles, não adianta a gente falar que não parte deles, porque havia vamos dizer, um determinado tipo de consenso cultural na forma das pessoas se relacionarem. No tocante à língua, à cultura. Esse consenso foi rompido por essas pessoas que querem inovar. Porque elas são, na cabeça delas, vamos dizer, pessoas desprestigiadas nas relações sociais. Portanto, elas querem alterar essas relações, elas querem fazer isso de maneira, inclusive, violenta. E elas chamam isso de marcha do progresso. A marcha do progresso, o progresso está avançando, não sei o quê. Então não tem jeito. Eu sou cada vez mais cético em imaginar que as pessoas vão conviver numa boa. Não vão conviver numa boa. Isso é uma guerra faccional. Isso tem que ser tratado como uma guerra faccional. Um dos lados vai ter que vencer e vai ter que resolver isso. O problema é que quem está vencendo são eles. Eles não estão vencendo pouco, eles estão vencendo muito. Porque tem alguns agravantes do nosso lado. As pessoas que estão do nosso lado, uma parte são picaretas. Os representantes do nosso campo são picaretas. Alguém acha que, vamos lá, boa parte da bancada evangélica tá no nosso lado aí, trabalhando? Alguém acha que aqueles políticos, a gente sabe, boa parte dos políticos bolsonaristas estão lá, tão sérios? Não estão. Então você tem assim, o nosso lado, uma galera iludida por um bando de malandro. E no outro lado, os caras são fanáticos mesmo na casa deles, acreditam nessas merdas, já estão entranhados na cultura, estão entranhados no jornalismo, estão entranhados na academia, estão entranhados no judiciário, estão organizados, tem grana, tem financiamento, tem partido político, estão na presidência da república, financiam o aparato cultural deles. Então é amplamente desproporcional. Então não tem... Assim, é uma briga desproporcional e não há muito o que se fazer além de se estruturar. É se estruturar.
Cada vez mais dá a impressão que o MBL tem um projeto nem tanto para tomar o poder, para mudar o Brasil, mas para a gente se proteger, ter um grupo, o nosso grupo e as pessoas que a gente representa, para se proteger de toda essa guerra que está vindo. E que é realmente isso, parece uma guerra faccional. Não é uma guerra faccional, né? É uma guerra faccional. São dois lados que se odeiam demais e, assim, para conviver pacificamente. O Curtis Yarvin fala disso, das guerras faccionais. Eu falei muito disso, né? Das guerras faccionais em Roma, que haviam entre as duas grandes facções, a dos populares e a dos optimates. Eu não sei falar em latim, né? Mas entre basicamente os representantes da elite, do Senado, mais conservadores, e os representantes populares, populistas mesmo. E a galera se matava. Você tinha guerras permanentes. Mário, Sulla, você tinha o César, pra né, tentar resolver isso. Uma facção vai ter que ganhar, e quando ela ganhar, ela não pode achar que ela vai continuar a guerra. Ela tem que ganhar para acabar com a guerra e pacificar as coisas. Alguém tem que pacificar, só que a pacificação vai passar por destruição de um determinado aparato gerador de conflito. O que para mim acontece muito claro existe um aparato gerador de conflito que vem direto dos Estados Unidos, sim, que é exportador dessa mentalidade woke, que se é guerra híbrida, se é uma coisa intencional ou não, isso eu não tenho como comprovar. A gente sabe, por exemplo, como a China utiliza o TikTok para isso. Se isso é uma ferramenta, aí, enfim, eu não vou, nem pretendo entrar aqui. Mas o fato é que isso acontece. E o fato é que há financiamento direto, multibilionário, de ONGs estrangeiras que financiam esse tipo de coisa no Brasil. Chegarmos no poder significa, a meu ver, e eu vou defender isso dentro do MBL, acabar com isso. Proibir a entrada desse tipo de dinheiro. Barrar já a entrada desse tipo de dinheiro. Outra coisa não sei como, mas alguma legislação tem que ser feita para que empresas privadas, especialmente estrangeiras, não possam fazer uso do seu investimento em marketing para impor um determinado tipo de cultura aqui. Até porque essas mesmas empresas, quando vão investir no mundo árabe, não tem isso, né? Quando eles estão em países que não deixam essa brincadeira andar, não tem isso. Alguém fala, não, mas mundo livre, democracia. Pois é, meus amigos. Você vê como o mercado livre, como o interesse dos privados, também pode levar para coisas muito autoritárias do lado de lá. E a gente não pode aqui ficar poliana. Não, eu defendo a liberdade restrita do George Soros investir sua fortuna para gerar guerra racial no Brasil e financiar ONGs que fazem com que saidinha aconteça e policial morra no Brasil. Para mim, quem tem que morrer não é o policial brasileiro, é quem financia isso. Estão de acordo? Pra mim isso tudo tem que acabar. Então, pra mim isso pra mim é o fim da guerra faccional. Isso pra mim é o fim da guerra faccional. Outra coisa que precisa ser colocada aqui de maneira muito clara. Nós vamos precisar de investimento científico e a academia brasileira não pode ficar só... Não é que ela só produz besteira. O Brasil investe em pesquisa. Mas que natureza de pesquisa? Que tipo de pesquisa a gente investe? Como é que é repartido o dinheiro da pesquisa no Brasil? Os departamentos e tal. Quais são os critérios? Há uma indústria toda montada ao redor disso. Então, vai ter que ser desmontada. O fim da guerra faccional passa em parar o financiamento à guerra faccional. E passa em estabelecer um consenso de convívio entre as pessoas. Básico. Básico. Porque não é todo país no mundo que está vivendo isso. São alguns países no mundo. E nós nem somos do Ocidente, nós somos a periferia do Ocidente, e a gente tem os mesmos problemas que o Ocidente em si vive, sem nenhum dos privilégios. É aquela coisa, a gente discute democracia e não tem esgoto. A gente quer falar de pronome neutro e não tem sistema de fornecimento de água limpa para as pessoas. E queremos ficar aqui debatendo. Nós não temos condição de debater nada. A gente só importou o lixo. Então, nós temos... que vencer a guerra faccional e dar fim à guerra faccional. Nós não podemos nos vingar. O que eu não digo nos vingar é aquela pessoa de esquerda que professou isso, se é um fim de uma guerra faccional, eu venci, tá? Eu não vou te perseguir. Agora, o financiamento dessa merda acabou. Vai seguir tua vida, seja feliz. Vou te respeitar, você não vai censurar ninguém, tá legal? Vai trabalhar, siga a tua vida. Não haver... Mas nós precisamos vencer a guerra antes. A minha raiva do Bolsonaro... E as poucas pessoas estão entendendo as coisas. É porque ele tinha condições de vencer a guerra faccional. E ele foi lá e perdeu. Feio. Ele se entregou a uma cachorra. No cio. Vocês precisam entender que há uma guerra faccional. Você não pode negar a existência da guerra, porque quando você nega a existência da guerra, você já perdeu.
Sabe, é igual aquele cara que tá jogando poker e fala: quem é o otário aqui na mesa, hein? Sempre tem alguém que se... Putz, você não sabe quem é o otário, é porque o otário é você. Entendeu? É a regra básica. E isso está sendo discutido em todas as grandes democracias no Ocidente. A direita americana debate isso. Eles debatem como enfrentar a burocracia. Veja só, sabe um cara que está enfrentando isso? Eu não posso falar, já queimei a língua. Mas o Milei, ele está sendo muito agressivo nas suas primeiras semanas de trabalho. Pode ser marketing, pode ser que são medidas inócuas. Vamos ver. Tem que dar tempo ao tempo. Mas a agressividade do começo dele dá o tom de alguém que quer fazer esse enfrentamento real. Que quer marcar o nome dele eventualmente, vamos ver, na história, mesmo sendo um louco, porque ele é louco mesmo. Mas ele tá tomando as medidas dele. Inegável que esteja tomando. Tá? Muito mais do que o Trump fez. O Trump foi um bananão e o Bolsonaro nem se fala. Aí o Trump quer voltar a ser presidente dos Estados Unidos e aí as discussões são assim, agora, o que eu faria de substancial? Os Estados Unidos, se não me engano, o governo do Biden já entrou 12 milhões de imigrantes. Se os Estados Unidos quiserem manter a sua unidade cultural, eles têm que brecar agora a entrada de imigrantes e ainda deportar um monte de gente. Já. Então o que o Trump vai fazer sobre isso? Mas não só parar aí. Não só parar a imigração, brecar. Resolver todas as guerras faccionais, acabar com a burocracia americana que opera a despeito da vontade da presidência da república, ou seja, a despeito da vontade da democracia em si. Derrotar a tal da catedral que o Curtis Yarvin fala. Mas criar algo no lugar, que não adianta você achar que você vai derrotar, e aí você vai parar de ter... Você vai o quê? Você vai fechar jornais? Você vai fechar... Não, isso não dá. Você vai fazer o quê? Por isso que, paralelamente à guerra faccional, você tem que criar um movimento cultural. Por isso que a gente falou, nosso projeto é de 20, 30 anos. Cria uma Valete, Academia MBL, vamos ter nossa produção. Eu espero todo ano fazer anúncios cada vez mais ambiciosos pra gente construir isso. Cada vez mais ambiciosos. Né? E o Livro Amarelo, por exemplo, é parte disso. O Livro Amarelo é uma construção em essência disso aí. Tá? Então, é sobre isso e não está tudo bem.